Cristiano Pereira do Amaral, sou acadêmico do curso de Pedagogia pela Unirio, do Polo Piraí. E hoje a atividade é apresentar uma discussão, uma análise de questões relacionadas aos tópicos de educação especial. Nessa gravação, vamos tratar das questões relacionadas à identidade, a preconceito e a estigma. O objetivo desse vídeo vai ser apresentar, vai ser conceituar, na verdade, esses temas, né, esses tópicos, e também tratar do reconhecimento, né, de reconhecer as marcas relacionadas a marcas estigmatizadas e preconceito também, as marcas, né, as formas de preconceito relacionadas com o outro ou com os outros grupos. Bem, inicialmente a gente precisa entender que identidade não é algo fixo, né? Não é algo já determinado. Identidade é algo que é construído, é um processo, né? É algo que pode ser modificado ao longo do tempo, né? E somos modificados, passamos por esse processo ao longo da nossa vida. E dentro desses estudos é apresentada uma questão de normalização, de que apresenta-se uma forma, um parâmetro em que um determinado grupo é classificado, vamos dizer assim, como socialmente reconhecido, e isso também envolve as questões relacionadas a poder, né? Existe uma relação de poder, e automaticamente exclui outros grupos, né? Quando foge desse, entre aspas, dessa padronização. E aí a gente tem uma questão de preconceito. E o que é preconceito? Preconceito é algo que, se a gente for ver as questões de surgimento, ele está na história do homem desde os primórdios, não, né? Não há um marco dentro da linha do tempo para marcar quando exatamente isso começou. Os estudos também etimológicos, a gente tem os conhecimentos pela língua de que o preconceito é algo pré-concebido, né? É um conceito antecipado antes de conhecer uma determinada situação, coisa, pessoa, indivíduo ou grupo. E dentro dos estudos também são apresentados alguns elementos, né? O primeiro, a gente tem um elemento de base cognitiva, que são aqueles relacionados aos estereótipos, né? Os elementos também relacionados às questões afetivas, que são aqueles conhecimentos em que a questão de sentimento é relacionado de uma forma são sentimentos ruins relacionados a um grupo ou a um indivíduo, né? E a gente também tem o ponto em que envolve a questão comportamental, né? Quais são as ações, as atitudes relacionadas em frente a esses grupos e a esses indivíduos? Os estudos também apresentam o psicólogo americano Al Port, que trata desses estudos propriamente ditos, profundamente, nas questões de preconceito, e ele traz para a gente toda uma análise negativa da desvalorização social desses grupos que não são reconhecidos dentro dessa padronização, né? E ele apresenta algo que é muito próximo da nossa realidade de hoje também, né? Desde sempre, de que a proximidade, criarmos proximidade com esses grupos faz com que o preconceito diminua, né? Reduz esse preconceito e eu acredito que também reduz esses danos relacionados a grupo A e grupo B, C e os outros determinados grupos. Então, a ideia de aproximação seria exatamente de diminuir esse preconceito e aproximar as pessoas mesmo com as suas situações ou com as suas vivências, com as suas características diferentes. Isso é pertinente do próprio ser humano, né? Temos também as questões relacionadas à análise técnica da filósofa Heller, que ela apresenta as questões de cotidiano, né, que é algo do nosso cotidiano e que também traça uma questão da classe dominante também. A gente tem a classe dominante, aquela em que se beneficia desse abismo em que há entre esses grupos, né, criando-se esse preconceito, né? O contraponto dela em relação ao Alford é a questão da ideia de tolerância. Ela não concorda muito com essas questões de ideia de tolerância, né? A ideia, o que ela apresenta, né, é um princípio do liberalismo. Ela acredita que isso seja um princípio do liberalismo, que é algo de que não é somente de uma questão de ideal de comportamento, né, que seja de ter o preconceito ou de
tolerar, né, de ser tolerante, né, e que a gente precisa estar aberto ao novo, né, receptivo ao novo, se arriscar, se aproximar dessas outras pessoas e desses outros grupos e quebrar esses parâmetros, né. E logo em seguida vem as questões de estigma, e nós temos muito forte ah, a estrutura do estigma, né, que provém dos gregos, né, a estrutura que eu digo em relação etimologicamente, né, que já é algo que a gente consegue definir, que eles tratam como sinais corporais, né, sinais físicos, tanto positivos quanto negativos. Mas no nosso mundo contemporâneo hoje, os estigmas, na verdade, tratam-se de coisas realmente, associam-se a coisas negativas, né? E esse estigma vem como um rótulo em relação às pessoas, né? Porque quando há preconceito, um grupo já é subjugado antes ele mesmo de se chegar, né? Já é algo de marcado, né? Desde sempre. Então, quando se escuta que um determinado grupo defende tal ideia ou é de tal movimento, a gente entende que já é um grupo marcado, que seja por uma ideologia, que seja por uma ideia, já é rotulado e entendido somente a partir daquele rótulo. E não há uma ultrapassagem dessas barreiras em relação ao conhecer o novo, ao se aproximar, como diz a filósofa Heller. E é apresentado por final o sociólogo Goffman, que ele fala dessa questão de desordem física e emocional, né, do próprio rótulo. Então, o rótulo traz isso também para a gente. E o que é necessário no mundo de hoje? Em que a gente tenha um novo olhar, que a gente se abra ao outro, que a gente conheça. A palavra em que eu posso resumir desses estudos é que a gente esteja aberto ao novo, esteja aberto ao conhecimento e ao diálogo. E isso é super importante para aqueles que estão estudando, seguindo a carreira na área de educação. A área de educação tem que ser uma área em que atinja todos os públicos, até porque dentro de sala de aula nós temos diversos alunos e esses diversos alunos eles trazem dentro de si, na sua realidade, no seu comportamento, na sua fala, da sua forma de agir, as suas vivências, as suas dores, as suas alegrias, de tudo aquilo que eles trazem de vida externa, né, para dentro da escola, e a gente precisa estar aberto a observar não o grupo em si, né, mas de forma com um olhar muito individualizado cada um deles ali.